Oi, gente, tudo bem? Como prometido, vou gravar aqui agora o PPA na Constituição Federal, Plano Plurianual. Isso tá no edital do MPU. Não vou fazer a prova, como eu já havia comentado, mas estou seguindo o edital deles porque é uma prova que vai acontecer daqui a um tempinho, né, já. E eu sei que tem bastante gente estudando para isso, então resolvi pegar esse planejamento aí do edital, tá? Então vamos lá. Plano plurianual na CF. Primeira coisa, só antes de entrar mesmo no tema, preciso que vocês entendam que nós, em 88, na Constituição Federal, nós tivemos uma inovação no sentido de trazer planejamento e integração para os orçamentos, tá? Antes você tinha a LOA só, antes de 88, a LOA e um outro plano que era maior do que a LOA, como se fosse um PPA, mas não era o PPA. A partir de 88, nós temos a introdução do PPA e da LDO. A LOA já existia. Então, se vier na sua prova que com a Constituição de 88 nós tivemos a criação de PPA, LDO e LOA, isso está errado, porque a LOA já existia. Então, você tem a criação de PPA e LDO, tá? E com essa ideia de trazer planejamento, trazer gestão, trazer integração, você integrar os planos orçamentários para você não ter uma visão desvinculada. Então, você tem aqui no PPA uma visão estratégica, na LDO uma visão tática e aqui operacional, na LOA. Então, estratégico, tático, operacional. Mesma coisa daquela questão que a gente estudava em administração. Você vincular os planejamentos, você trazer constância, você trazer uma ligação ali, para não ficar tudo solto, tá? Então, entendam o orçamento público como esse planejamento aqui integrado, ok? Então, vamos lá. Vou começar, eu fiz uma misturinha aqui no quadro, mas eu vou fazer assim, pra gente ter uma divisão aqui. Primeiro eu vou falar disso, tá? Depois eu venho pra cá. Então, o PPA, o que ele é? Ele é um planejamento orçamentário estratégico, isso é importante, de médio prazo. Você tem essa ideia do PPA de médio prazo, não de longo prazo. Então, se vier na sua prova que é um orçamento de médio prazo, isso está correto e você marca o gabarito como certo. Então, ele é longo prazo ou médio prazo. Então, estes dois vão estar corretos na sua prova. Ele dura 4 anos, né? A vigência dele, 4 anos. Então, marca aí. O que ele traz? O que ele vem, o que tem nele? Objetivos, diretrizes e metas para a administração pública federal. Então, o meu professor, quando eu aprendi isso, ele é o Wilson Araújo. Ele falava assim, o dom só tem no PPA. Eu não vou falar isso aqui pra vocês como se fosse eu inventando, porque eu acho injusto, né? Então, ele sempre falou isso, o dom só no PPA. Então, diretrizes, objetivos e metas, ok? Aí tá, que mais que tem? Despesas de capital e outras delas decorrentes. A banca, às vezes, vem no sentido de falar assim, que tem só despesas de capital. E aí você não leu direito e você acha que é aquilo mesmo. Gente, lembra bem, tá? Despesa de capital é aquele investimento, é aquela obra, é um produto que eu oferto à sociedade. Não é algo que eu tenho para manutenção. O que acontece aqui? No PPA, ele prevê as despesas de capital, então ele prevê, por exemplo, eu vou construir uma escola, eu vou construir um hospital em tal lugar, eu vou construir um prédio público, esse tipo de coisa. Uma rodovia, não sei. Só que ele também tem que prever as despesas que decorrem dessas de capital. Porque se eu vou construir uma escola, eu não posso simplesmente construir o prédio da escola e deixar ele lá parado, porque daí não faz o menor sentido. Então eu tenho que já ter a noção, eu vou construir a escola e como que eu vou manter essa escola. Então, água, luz, telefone, pessoal, limpeza, tudo isso você já tem que trazer no PPA também. Então, aqui
aqui você tem despesas de capital, despesas correntes dentro do PPA. Só que são as despesas correntes que decorrem das despesas de capital que ele está prevendo. Então nós temos aqui, ó, os programas que são essas despesas, no caso de capital, nós temos os temáticos e os de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Os temáticos são os produtos que eu oferto à sociedade. E os de gestão, manutenção e serviços são o que mantém a atuação governamental. Então, aqui seria, por exemplo, os temáticos e os de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Por quê? Porque eu tenho uma obra, um investimento aqui como despesa de capital, e aqui eu tenho as despesas correntes que vão manter essas despesas de capital. Então isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, porque de nada adianta eu construir uma escola e ela ficar lá parada, um hospital e ele ficar lá parado. Eu tenho que ter despesa corrente que alimente aquilo ali. Então isso já vem dentro do PPA. Aí nós temos também os programas de duração continuada, que é importante aqui que você decore. Isso aqui eu errei uma questão no TRT 9, tá? Só para vocês verem como isso aqui confunde. Porque tem as despesas de caráter continuado, eu acho que é isso, que ela é superior a 2 exercícios financeiros. E os programas de duração continuada é superior a 1 exercício financeiro. E na hora da prova eu coloquei que era superior a 2 exercícios financeiros. Então, por favor, decore isso aqui, porque às vezes vem na prova e você fica, putz, era 1 ou era 2? Então é um exercício financeiro. Acima de 1 exercício financeiro é considerado um programa de duração continuada, tá? Aí vamos lá agora. Algumas coisinhas importantes aqui. Nós temos a competência para... como que eu posso falar? Competência para iniciar o processo legislativo, o processo de lei orçamentária do PPA é do Poder Executivo, certo? Que eu já tinha falado na outra aula, que é o princípio da reserva legal. Então, quem inicia este processo de construção do PPA é o Poder Executivo. Então, nós aqui na Administração Pública Federal, o Presidente da República. Então, o que acontece? Só que essa competência dele é privativa, ela não é uma competência exclusiva. Porque é uma competência para... eu acho que tá inclusive que é competência privativa. Agora eu não lembro, mas enfim, é uma competência privativa. E normalmente as competências privativas, elas admitem delegação. As exclusivas que são indelegáveis, né? E aí você teve toda uma discussão aqui, tá, mas se é competência privativa eu posso delegar. E o STF já se posicionou, debateu essa matéria e falou, ainda que seja uma competência privativa, ela é indelegável. Então, eu não posso delegar esta competência de iniciar o processo legislativo aqui, ok? Então, não admite delegação, posicionamento do STF. Aí nós temos o quê? Metas, essas metas aqui. As metas do PPA... elas são metas físicas. E nós também temos metas na LDO, que eu vou falar no próximo vídeo. Só que as metas da LDO são fiscais. E aí, às vezes, isso vem em prova e isso confunde. Então, metas físicas, eu tenho diretrizes, objetivos e metas. Eu quero construir uma escola. As metas no PPA, elas são quantitativas, qualitativas, tá? Elas não vêm em termos fiscais, elas vêm em termos físicos. Então, isso é importante você saber, diferente das metas da LDO, que são fiscais. Aí, outro ponto. Isso aqui, gente, tudo na Constituição, tá? Artigo 165 até 169, vocês têm que ler, tem que comer com farinha, tem que decorar, por favor. Investimento que ultrapasse um exercício financeiro. É obrigatória uma lei que autorize a sua inclusão ou que inclua isso no PPA. Então... por exemplo, um governante, ele está no primeiro ano de mandato dele. Se ele está no primeiro ano de mandato dele, por exemplo, ano que vem, vai entrar um novo presidente. Só que o novo presidente, ano que vem, vai executar o último ano do PPA do mandato anterior. Porque o PPA de agora é 2016 a 2019. Então, ele termina no final de 2019. Então, o
presidente ano que vem, ele não executa o PPA dele, ele executa o PPA do presidente anterior. Isso para quê? Para você não ter uma quebra de ações do Estado, entendeu? Porque muitas vezes você tem essas rixas, né? E digamos, um partido é eleito, aí depois um partido contrário é eleito. E aí o que viria depois, ele trava tudo que o antigo fez. Então, para não ter essa quebra, para não ter esse tranco, você mantém, no primeiro ano, este novo presidente, ele continua realizando as ações do que o outro já tinha previsto, para você não ter essa descontinuidade. Então, é toda uma ideia de assim, ó, vamos manter um padrão, vamos manter um planejamento, vamos manter uma gestão, uma coisa mais padronizada, porque senão a gente, todo novo presidente ia ter uma quebra absurda de ações do governo, de ações públicas. Então, foi nesse sentido que eles imaginaram essa questão de você vincular aqui o quarto ano de PPA no primeiro ano do mandato subsequente. E aí, por que eu falei isso? Porque se você tiver, digamos, este primeiro presidente, falei errado, este presidente no primeiro ano de mandato, se ele quiser colocar ali, realizar um investimento que ultrapasse um exercício financeiro, por exemplo, ele já quer construir uma escola, ele já quer fazer um programa, não sei, vamos ter que imaginem aí, uma coisa que ultrapasse um exercício financeiro. Ele não consegue fazer isso porque o PPA não é dele e ele está executando o PPA anterior. Então, ele tem que, obrigatoriamente, fazer um projeto de lei para incluir isso no orçamento ou no PPA. Então, ele não pode fazer isso simplesmente porque eu quero fazer. Ele vai ter que incluir isso no orçamento, de uma forma ou de outra. E isso aqui está na Constituição, tá? Eu acho que é parágrafo 5º, parágrafo 4º, não me lembro agora, mas eu acho que é um daqueles parágrafos do 165. Deem uma olhadinha lá. Mas é isso, ultrapassou um exercício financeiro, obrigatoriamente eu vou ter que incluir isso no PPA ou fazer uma lei que autorize essa inclusão. E aí, gente, às vezes também o próprio presidente tá cumprindo o PPA dele, mas ele não colocou aquilo no PPA. Ele criou aquilo depois. Tem que fazer uma lei que autorize a inclusão do PPA, tá bom? Aí, vamos lá, outra coisa. Planos e programas que tenham caráter nacional, regional e setorial devem ser elaborados em consonância com o PPA. Aqui, você grifa que é em consonância. Ele não necessariamente está dentro do PPA. Ele não está previsto no PPA, ele não está lá dentro. Você não precisa criar uma lei que inclua ele dentro do PPA. Ele tem que estar em consonância, ele tem que estar seguindo as diretrizes, objetivos e metas do PPA, ele tem que ele tem que respeitar o PPA, tá? Aí nós temos aqui que o PPA de 2016 a 2019, ele buscou fortalecer o caráter estratégico do plano. Por quê? Porque você tinha antes uma visão meio que de curto prazo, até em razão dessas leis aqui que são mais de curto prazo, a orçamentária e a LOA e a LDO, no caso. Então, ele busca fortalecer essa noção estratégica, essa noção de longo prazo, médio e longo prazo, para você ter um planejamento maior, sabe? Uma questão assim mais, como é que eu posso dizer? Você desvincular essa ideia de que o PPA seria algo rápido, né? Você ter um planejamento maior, pensar melhor a respeito disso. É mais uma questão estratégica mesmo, de você trazer mudanças, esse tipo de coisa assim, inovação, tá? Então ele busca fortalecer esse caráter estratégico. Aí, como eu estava falando ali, essa questão aqui, ó, despesas de capital e outras delas decorrentes e programas aqui, você tem programas. Os programas nós temos tanto no PPA como nós temos na LOA. Só que a diferença é que no PPA você tem objetivos, metas, iniciativas.
iniciativas. E na LOA você tem objetivos, metas e ações. O meu professor, também, o mesmo que fala do DOM, ele fala que o PPA é OMI e a LOA é OMA. Por quê? OMI, OMA. Isso aqui é bobinho, mas na hora da prova você não erra, tá? Então, os programas do PPA, eles são detalhados em objetivos, metas e iniciativas. Por que iniciativas? Porque eu não estou agindo no PPA, eu estou agindo na LOA. É na hora que eu estou com a LOA pronta, que eu estou ali realizando coisas, eu estou fazendo as minhas coisas, eu estou em operação ali, eu estou agindo. E aí, o PPA ele não está agindo, ele é um nível mais abstrato, ele é estratégico. Então, ele não está lá no operacional. E aí, você tem iniciativas no PPA, você não tem ações. Então, PPA é OMI e a LOA é OMA. Grava isso, porque isso ajuda na hora da prova, tá, gente? E aí, nós temos o quê? Aqui eu já tinha falado, esses programas temático e de gestão. Aqui seria as despesas de capital e aqui as despesas correntes que mantêm as de capital, tá? E aí nós temos também uma aqui. Vou primeiro para cá, depois eu volto aqui. Seguinte, os prazos do plano plurianual. O Poder Executivo, ele tem que enviar ao Poder Legislativo a proposta, o projeto de plano plurianual, até o dia 31 de agosto. Aqui na Constituição, eu acho que ele vem até 4 meses antes do fim do exercício financeiro, do encerramento do exercício financeiro. Então, aqui nós temos como parâmetro o exercício financeiro. Então, até 4 meses antes do fim do exercício financeiro, que dá 31 de agosto. Já o Poder Legislativo tem que enviar de volta para o Executivo, depois de estudar, de aprovar, até o dia 22/12, que é o encerramento da sessão legislativa. Então, nós temos 2 parâmetros diferentes aqui. Para enviar, eu tenho o parâmetro do exercício financeiro. Para voltar, eu tenho o parâmetro do encerramento da sessão legislativa. Então, são parâmetros diferentes, às vezes isso vem em prova, tá? Então, aqui é exercício financeiro, anota aí certinho, tá? E aqui o parâmetro é a sessão legislativa. Aí, nós temos que a vigência do PPA, que são 4 anos, até o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente. Ou seja, o presidente aqui, primeiro ano do mandato dele, ele está executando o 4º ano do PPA subsequente. Segundo ano dele, ele começa a executar o primeiro ano do PPA dele. Terceiro ano dele, segundo ano. 4º ano dele, terceiro ano. Primeiro ano do subsequente, 4º ano do PPA dele, tá? Isso daqui é para você perceber que você vai ter sempre uma, como é que eu posso dizer? É para você manter, é para você não ter aquela quebra. Por exemplo, a cada 4 anos eu quebro o PPA, porque cada presidente pensa de um jeito. Então, para eu não ter essa quebra, para eu não ter um encerramento brusco de ações do Estado, por exemplo, você obriga o presidente a manter o plano plurianual do anterior. Aí você tem uma pergunta, tá, mas então ele fica obrigado a fazer o que o anterior quis e ele não pode alterar nada? Ele é o presidente da República. Aí, isso às vezes vem em prova dizendo que ele não pode, mas ele pode, tá? Se ele alterar o PPA por meio de projeto de lei, ele consegue alterar algumas coisas ali que ele quiser, que ele achar necessário, no primeiro ano de mandato dele. Então, ele altera o 4º ano do PPA, ele consegue alterar o PPA se ele não concordar ou ele achar que é melhor fazer de uma outra forma, por meio de projeto de lei, que vai ter que ser aprovado pelo Legislativo, ele consegue alterar isso daí. Mas, obviamente, por projeto de lei, tá? Aí, um peguinha de prova também. A vigência do PPA é atrelada à duração do mandato. Ou seja, se eu fizer um mandato de 5 anos, o PPA vai durar 5 anos. Se eu tiver um mandato de 10 anos, o
PPA vai durar 10 anos. Ele está absolutamente atrelado à duração do mandato. Então, se vier na sua prova, marque correto, porque é assim que funciona. Porque aqui você vê, ó, se ele é até o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente, a partir do momento que eu tenho 5 anos aqui, ele vai ter que durar 5 anos para que o quinto ano coincida com o primeiro ano do mandato subsequente. Porque senão você fica tudo errado. Então tem que ser vinculado, tá? Gente, eu acho que era isso. Eu falei um pouco rápido, mas eu espero que vocês tenham entendido. E caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, me perguntem aí embaixo. O próximo vídeo é LDO na Constituição Federal. E tô tentando abordar, assim, tudo que é importante, tá? Essas peguinhas de prova, essas coisinhas que eu sei que são chatinhas. Então, vou continuar nesse esquema. Qualquer coisa me manda mensagem, manda no Insta, no Face ou aqui embaixo mesmo no YouTube, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.